Bom dia! Glória a Deus! Estamos chegando. Seja bem-vinda. Já estamos aqui dando início a esse momento, nessa manhã de terça-feira, onde o Senhor tem sido tão bom conosco, né? Bom dia, glória a Deus. Vou compartilhar aqui uns aviãozinhos. Bom dia. Hoje nós vamos iniciar, né, sobre outro bloco, né, do livro da disciplina da mulher cristã. E nós vamos começar hoje temas voltados para o caráter da mulher cristã, né? Bom dia, seja bem-vinda. Você que já chegou aí, compartilha essa live já, né? Clica aí no aviãozinho aí do lado do seu telefone e vai enviando aí para sua amiga, para as irmãs da igreja, para as vizinhas. Paz do Senhor Jesus, irmã Temilce. Glória a Deus, Regiane. Seja bem-vinda. O Senhor tem sido bom, né? Conosco esse tempo. E hoje nós vamos falar sobre uma disciplina que realmente vai mudar a nossa mente. É a disciplina que veio para transformar realmente, que é a disciplina da mente, né? Então, nós vamos descobrir coisas hoje que o Senhor vai compartilhar conosco e vai nos desafiar a colocar assim um novo modo de pensar, tá? Bom dia, seja bem-vinda. Deixa eu enviar aqui a live aqui, saindo aqui, ok. Bom dia, né? Então, já quero começar aqui agradecendo a Deus por esse dia, né? Você aí levantou, tomou aquele café. Se você é parecida comigo, que só acorda com um café, acorda aí com um cafezinho, né? E é bom, né? Cafezinho para despertar, meu Deus. Você que já tá aí no trabalho, que já começou aí o dia já no pique, né? Já se exercitou, glória a Deus. Tem mulheres que já fizeram tanta coisa já nesse primeiro bloco da manhã, né, gente? Mas o Senhor, Ele continua nos fortalecendo, né? O Senhor é que nos dá condições de fazer todas essas coisas. E é tão bom saber que Ele nos ajuda, né? Então, eu já quero orar para nós iniciarmos aqui esse momento, tá? Apresentarmos ao Senhor esse momento de devocional, porque é por Ele e por causa dele, né, que nós estamos aqui. Amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por tua bondade, teu amor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós queremos hoje abrir a nossa mente, o nosso coração. Estamos dispostos a ouvir aquilo que o Senhor tem para compartilhar conosco. Senhor Jesus, nos leva para mais pertinho de Ti, Senhor, nessa caminhada. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia, né, Adriana? Paz do Senhor Jesus. E hoje, né, como eu já citei lá no grupo, nós vamos falar sobre a disciplina da mente, tá? Então, quando a gente pensa em disciplina da mente, né? Como é que esse negócio de disciplinar a mente? Porque o cérebro humano, ele tem, assim, uma capacidade surpreendente. É algo assim que a ciência, né, a neurociência busca ainda entender com profundidade como é que funciona
essa mente humana, né? Esse cérebro humano. Mas a palavra do Senhor, né? O nosso Deus, ele conhece perfeitamente a nossa mente. Conhece perfeitamente como funciona o nosso sistema neurológico, porque ele é o Criador, né? Foi ele que nos criou. E o texto hoje que eu quero convidar você a meditar, né? Romanos 12, 2. Um texto que é bem conhecido, mas que vem nos desafiando, tá? Nos desafiando a uma transformação. É o texto de Romanos 12, o versículo 2 diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa minha versão aqui que eu tô lendo é a versão NVI. E essa versão, essa tradução, ela vem mostrando para nós de uma forma bem direta, né? De nós não nos conformarmos, não nos amoldarmos, não nos moldarmos ao padrão do mundo. E essa mudança de mente, ela tem início, diz respeito a isso, né? A esse não se moldar, mas se deixar ser transformado pelo que a palavra de Deus diz, tá? E a nossa mente, ela tem realmente esse potencial, né? A nossa mente, ela tem esse potencial e ela só vai conseguir esse apogeu, né? Essa expansão de mudança de entendimento quando nós fizermos uma coisa como mulheres cristãs. Quando nós possuirmos a mente de Cristo. Olha só. Então, a palavra de Deus vem afirmando para nós que nós temos essa mente de Cristo. Paulo, ele afirma isso lá em 1 Coríntios 2,16. Diz que nós temos a mente de Cristo. Olha aí. E somos chamadas a passar por essa renovação constante de mente. Ou seja, essa mudança de pensamentos, essa mudança de filosofias, mudança de ideais, mudança de princípios, de valores. E a palavra de Deus, ela vem nos desafiar a isso, vem nos chamar, nos convocar para passar justamente por essa mudança. Ou seja, você tira o velho eu e coloca aí o novo eu em Cristo. E é justamente essa transformação que acontece. Seja bem-vinda, irmã Cleia, irmã Liduína. Hoje nós estamos compartilhando aqui no nosso momento devocional sobre a disciplina da mente. E a palavra hoje já começou bem forte para os nossos corações, né? Já nos chamando aí para passar por essa transformação de mente, por essa mudança de mente e se permitir ser renovada, né? Porque nós temos hoje a mente de Cristo. Olha só. E como nós, né, como mulheres cristãs, podemos ter essa mente de Cristo? O que é, né, esse processo de transformação de mente, de mudança de mente? Então, nós podemos fazer isso de forma programada. Nós podemos programar a nossa mente. Eu acho interessante, né, que a neurociência veio descobrir recentemente, né, que essa programação mental, ela tem um fator muito importante no comportamento humano, né, e que eu posso realmente conduzir ou direcionar de forma intencional o que eu estou pensando. Existe até um psiquiatra
chamado Augusto Cury, bem conhecido, né? Que ele descobriu recentemente uma síndrome, que é a síndrome do pensamento acelerado, onde as pessoas pensam, né? Pensam demais, pensam muito, não conseguem ali administrar, controlar esse pensamento. E ele cita, né, nessa pesquisa dele, que nós podemos, né, que é possível você redirecionar esse pensamento, que é possível você pensar em outras coisas, né, e diminuir aí a intensidade desse pensamento. E ele dá algumas dicas práticas. E a palavra de Deus, né, Paulo, ele mostra aqui para nós esse segredo milenar, que já estava aqui na palavra, de como eu programar a minha mente. E Paulo dá essa dica para nós aqui no livro de Filipenses 4:8, um texto que eu gosto muito de ler, tá? Que é Filipenses 4:8, que ele vem mostrando o que o cristão deve pensar, o que a mulher cristã deve pensar, né? Aqui nosso público feminino. E ele dá a dica, né, de uma programação mental que você pode fazer. E a Bíblia diz assim, ó, Filipenses 4:8, depois você anota aí para você dar uma olhadinha. Diz que você deve pensar em coisas que são boas, coisas que são amáveis, coisas que são agradáveis. Finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, olha só, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha só. Então ele vem mostrando aí o que nós devemos pensar, o que nós devemos, como nós temos que ocupar a nossa mente. Então a gente tem que ocupar a nossa mente, nós temos que direcionar o nosso pensamento a isso, a coisas boas, a coisas que são louváveis, ao que é correto. Isso deve ocupar a nossa mente. Por quê? Porque a Bíblia nos orienta a guardar o nosso coração, né? Sobre tudo que você deve guardar, guarda aí o teu coração, porque dele procede aí as fontes, né? As riquezas, a vida. Você vai exalar o que está dentro do seu coração. E Jesus, ele nos mostra que o que contamina o homem não é o que sai, mas o que entra, né? O que você tem que ter ali cuidado com o que está entrando na sua mente. E aqui vem a pergunta, né? Como conduzir a nossa vida com esses pensamentos bons, retos, de boa fama? Como é que eu vou guardar os meus pensamentos de forma pura? E a palavra, ela nos orienta a isso, a como fazer. A Bíblia vai nos mostrar que a gente mantenha o nosso pensamento, né, de forma que agrade ao Senhor, meditando na palavra de Deus. Existem hoje, né, a autora cita no livro dela um escritor, de referência para ela, e ela diz que as mulheres, né, passam por uma anorexia religiosa. Eu achei bastante interessante esse termo, né, anorexia religiosa. Ou seja, uma falta de apetite pelo crescimento em Cristo. E essa anorexia religiosa, né, ela nos leva a um raquitismo. Nós não crescemos como mulheres cristãs, nós não amadurecemos, porque não temos um apetite pelo crescimento espiritual.
Ou seja, não tem interesse em buscar esse amadurecimento, né? É buscar mais de Deus, é entender mais sobre a vontade dele. E eu louvo ao Senhor pela sua vida, pela vida das mulheres que estão participando lá do grupo do WhatsApp. Porque se você está lá, se você está aqui, nesse momento, é porque você quer saber mais de Deus, quer aprender mais, está com seu coração aí aberto, né? Está com fome de Deus, o seu apetite está aberto para Ele. E Ele tem alimento para nós. Então, a única forma de nós termos aí essa mudança nesse padrão mental é buscando se alimentar da palavra de Deus, sendo intencional naquilo que entra nos nossos pensamentos, né? Naquilo que eu exponho a minha visão, naquilo que eu estou ouvindo. E esse tema, né, da disciplina da mente, ele vai nos levar a ser bastante restritivos, né? Ser bastante restritivas com o que nós ouvimos, com o que nós vemos, com o nosso tempo. E nós vamos ver aqui um pouquinho mais à frente. Então, ter essa mente, né, de Cristo, né, ter essa mente cristã é dizer não para as influências não cristãs. É ter coragem de dizer não para aquelas coisas que não agradam a Deus, tá? E aqui a gente tem aí o nosso poder de escolha. Nós, como mulheres cristãs, nós podemos dizer não para aquilo que a gente sabe que não está condizendo com a palavra, né? Aquilo que a nossa experiência cristã, o nosso conhecimento da palavra de Deus vai nos mostrando que não é o que Deus quer para mim, não é o que Deus quer para você. Então nós temos aqui o poder da escolha para caminhar nessa mente renovada. Então, o que nós podemos colocar aí como escolha para estar caminhando para mais perto de Deus, para estar aí com a nossa mente mais pertinho dele, para passar por essa transformação de mente, né? Essa renovação de mente. Nós vemos hoje a nossa cultura aí super estimulada, né? Uma cultura super ligada a telas, a rede social, a um tempo super corrido, né? Hoje é comum as pessoas dizerem que não tem tempo. Já virou rotina dizer que não tem tempo. Ai, hoje foi muito corrido, hoje foi muito puxado, né? E aí, mas é impressionante como se nós desligarmos aí, nos desconectarmos um pouco, sair um pouco daquela série, sair um pouco da TV, é assim absurdo o tempo que vai sobrar. Certo? O tempo livre, quando a gente faz uma atividade ali focada, né? Quando a gente tem uma atividade aí, desliga tudo e foca só naquilo, o tempo rende. Então a autora vai nos chamar a atenção, né? A autora desse livro, da Disciplina da Mulher Cristã, vai nos chamar a atenção como mulheres para desligarmos um pouco das redes, da televisão, de tudo que tira o nosso foco do tempo com Deus, do tempo de estarmos ali em atividades que glorifiquem o nome dele. E o salmista, né? Deixa eu olhar aqui a referência para mostrar para vocês, para depois vocês darem uma olhadinha, tá? Vou colocar todas essas referências no PDF lá no grupo, tá? Mas esse texto eu achei bastante interessante e quero ler aqui para vocês, que diz assim, ó. Portar-me-ei em inteligência no caminho reto. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero,
Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me apegará. E aí o salmista mostra aqui nesse texto que ele tem cuidado com o que ele está colocando diante dos olhos dele. Porque ele teme não aborrecer a Deus. E o coração temente a Deus é isso. É você ser cautelosa com aquilo que você está vendo, com aquilo que você está ouvindo. Então, por que que muitas vezes nós não conseguimos aí ter pensamentos puros? Porque muitas vezes nós não conseguimos aí ter pensamentos bons, pensar no que é louvável, pensar no que é de boa fama. Porque nós estamos gastando nosso tempo aí nos alimentando, ouvindo coisas que não edificam, né? Assistindo tudo que os canais, né, as redes sociais mandam, sem fazer uma lista intencional do que entra aí, assistindo tudo que a televisão coloca, sem fazer aí uma lista intencional do que realmente você deve assistir, porque o seu padrão, às vezes o nosso padrão aí do que é puro, do que é reto, já se cauterizou. E nós olhamos para as coisas, né, que a mídia mostra, que a mídia oferece, e já achamos que não tem nada a ver. Então, é algo que nós precisamos hoje revisar. E isso só você pode fazer por você mesmo. Né? Só você pode aí controlar o que você está vendo, que tipo de conversa você está ali tendo naquele ambiente. Então, tudo isso vai dizer o que eu estou pensando, vai dizer por onde os meus pensamentos eles vão ser conduzidos. E hoje, né, eu quero dizer para você que a sua mente, né, os seus ouvidos, os seus olhos, eles têm que estar aí focados no Senhor. Isso vai requerer de nós uma postura de decisão em dizer não para muitas coisas e ser realmente intencional nessa programação, tá? Nessa programação mental. E como é que é feita essa programação mental? Né? É algo que eu vou ter que fazer diariamente, tá? Fazer diariamente. Então, eu percebo que algumas mulheres estão passando pelo processo de ansiedade, né? De depressão, de baixa autoestima, de falta de confiança. E isso, muitas das vezes, né, é gerada ali pelo ambiente que ela está se alimentando, o ambiente social, o ambiente espiritual, tá? Então, às vezes liga ali o YouTube e aí ouve tantas coisas, né? E não para ouvir a palavra de Deus. Então, uma dica que eu dou é ouça a palavra de Deus. A única forma de você passar por essa programação mental de Filipenses 4:8, fluir naturalmente na sua vida e na minha, é se alimentando da palavra de Deus. Aí a autora traz essa frase aqui que eu achei bem interessante, que ela diz assim, ó: a disciplina da mente da mulher cristã, ela é alcançada por uma exposição séria e contínua da palavra de Deus. Ou seja, é um momento que você está ali realmente com o coração entregue para Deus. Então, não é uma leitura que você vai fazer de qualquer jeito da palavra. É um momento sério, entendendo que você está ali diante da palavra do Criador de todas as coisas, certo? Então, ela deve ser feita também de forma contínua. Às vezes você para ler a Bíblia, aí se alimenta da palavra, leu no domingo, abriu a Bíblia no domingo. Aí vai abrir a Bíblia de novo no outro domingo, quando tá na igreja novamente. E aí depois não tem força, não tem ânimo
para buscar a Deus, vem as batalhas da vida e bate logo o desespero, a tristeza, quer logo fugir, não quer mais ir para a igreja. E aí, quando nós vamos sentar para entender qual foi a raiz do problema, a raiz do problema é porque não parou para se alimentar, para buscar, para receber de Deus, né? Então, isso é algo que a gente tem que fazer continuamente, gente. E eu fico grata ao Senhor por esse momento, porque você está aqui, nós estamos aqui juntas, nos alimentando da palavra nesse grande banquete. E nós somos desafiadas hoje aqui a passar por essa renovação de mente. Olha só, o mundo ele prega hoje sobre uma programação mental voltada para o sucesso, né? Então, desafia as pessoas, né, a pensarem positivo, né? A mudarem aí essa sua forma de pensar, mais voltada para o seu eu, voltada para ali o seu progresso profissional, né, a sua carreira, o empoderamento. Mas como a palavra de Deus, ela vai na contramão da nossa cultura. A palavra de Deus vem hoje aqui nos chamando a atenção como mulheres a buscar esse renovo da nossa mente para que o nosso caráter seja transformado à imagem do Senhor, para que a nossa mente passe por essa renovação de se tornar a mente de Cristo, para que assim a gente possa, né, caminhar para mais perto dele e o nosso relacionamento e a nossa vida espiritual passar por esse processo de amadurecimento. Então, o conhecimento de Deus, ele tem que vir na nossa vida de forma que nós vamos adquirir através da leitura da palavra, certo? Através de ouvir a palavra. E dessa forma, nós vamos conseguir aplicar a palavra. Ou seja, nós vamos viver esses ensinos de forma prática. Por que às vezes nós não conseguimos perdoar? Porque esse ensino não está claro no nosso coração, no nosso entendimento. Por que às vezes nós somos tão indispostas a servir dentro do nosso lar, a servir ao esposo? Porque nós não entendemos a visão de Deus sobre o serviço ainda. Nós não nos aprofundamos nas escrituras. Por que às vezes servir ao Senhor na igreja, servir ao Senhor compartilhando as verdades bíblicas com outras pessoas, não é importante para mim, como mulher cristã? Simplesmente porque essa verdade ainda não chegou ao meu entendimento. Então, eu não tenho como ser influenciada por aquilo que eu não sei. Para eu ser influenciada pela palavra de Deus e ela surtir, né, esse impacto na minha vida, eu preciso ouvir, eu preciso me alimentar. É como eu estou ali com uma refeição super nutritiva, mas eu só estou olhando para aquela refeição, né? Se eu não parar e me alimentar, ingerir aquela refeição, absorver aqueles nutrientes para poder surtir um efeito aí para o meu organismo, meu sistema imunológico, né? Não vai adiantar ficar só olhando, admirando, dizer, nossa, eu acho tão bonito assim a pessoa que se alimenta bem, que come saudável, eu acho tão bonito, que se exercita, eu acho muito legal. E se eu viver a minha vida só dizendo, nossa, eu acho tão bonito a pessoa que lê a Bíblia, a mulher que encontra ali, faz aquele momento devocional, que tem uma vida de oração, eu acho tão bonito. Só achar bonito não vai fazer efeito para a minha vida pessoal. Então, o Senhor, Ele nos chama aqui para uma aplicação prática,
para ir buscar esse renovo, essa mudança de mente. E queridas, a gente só consegue, olhando aqui o tempo, né? A gente só consegue esse renovo, essa mudança de mente, quando nós de forma intencional paramos, meditamos na palavra. Então, uma dica que eu dou é você procurar aí ler bons livros. Às vezes as pessoas estão lendo, né? Não, eu estou lendo um livro. Aí eu pergunto, mas qual é o livro? Porque nós já somos desafiadas a ler, né? A leitura para a mulher aqui brasileira é uma coisa que não faz parte do hábito, né? Da nossa cultura. Então é algo que realmente eu tenho que me disciplinar para ler. Mas não é qualquer livro. Vai gastar seu tempo ali lendo livros românticos, né? Não que seja ruim, mas leituras, né, que não vão te edificar. Então, às vezes a pessoa não, eu leio muito, eu gosto de ler, né? Eu gasto tempo ali lendo, eu gasto tempo lendo alguns blogs. Mas aí quando nós vamos ver o conteúdo, são conteúdos que não alimentam, são conteúdos que não edificam, são conteúdos que não vão provocar uma mudança de mente, certo? Então, vai ler, vamos ler um livro bom, um livro cristão, um livro que fala sobre a mulher cristã, um livro que dá a base doutrinária para você. Vai escutar um tempo, né, uma mensagem. Eu sei que é muito bom a gente estar procurando boas mensagens, né? No YouTube tem várias mensagens, aqui no Instagram tem várias pessoas de Deus. Mas quer uma dica boa? Coloca lá a palavra de Deus pura e simples para você ouvir. Coloca lá. Tem alguns aplicativos que já tem a Bíblia em áudio. Então, ouve o Evangelho aí para conhecer mais de Deus. Você está começando a sua caminhada cristã. Ouve aí o livro de Provérbios. Então, vai ouvindo a palavra. E essa palavra ela vai causando transformação de mente. Amém? O negócio hoje é nos chamar a atenção para realmente passar por essa transformação. Por que muitas vezes o nosso caráter não é mudado? A gente está caminhando ali, tentando, mas continua com os mesmos hábitos, continua com o mesmo padrão de comportamento, continua com o mesmo tipo de padrões mundanos na forma de vestir. E quando eu falo padrões mundanos na forma de vestir, eu não me refiro a um ensino doutrinário, assim, do que deve ou não deve fazer. Porque a Bíblia é muito clara para a mulher cristã com relação a isso. Como ela deve se vestir, como ela deve se proceder. De forma modesta. Pronto, acabou-se. Então, qual o padrão da mulher cristã de vestuário? É o padrão modesto. E isso é o que vai conduzir aí a sua forma, né, do seu proceder, no seu modo de se vestir, de se comportar. É a modéstia da mulher cristã. Esse entendimento só vem através do conhecimento bíblico, gente, da vida transformada. Então, porque muitas vezes a gente não muda a nossa forma de falar, continua com aquele forma de falar rixoso, né? Grosseiro, rude, agitado, né? Murmurador. Porque a palavra ainda não veio ao nosso coração. Nós ainda não entendemos essa palavra. Então, quando eu me alimento da palavra, eu consigo vivenciá-la de forma prática. Amém? Glória a Deus. Você está aí comigo, aí recebendo esse direcionamento do Senhor nessa manhã. Glória a Deus, irmã
Clasiane, né? Seja bem-vinda, glória a Deus. E o Senhor, Ele tem nos mostrado isso. Então, se você tá aí, coloca aí, escreve aí. Mente renovada. Mente renovada é a chave para a mulher cristã caminhar pela transformação. E como vem essa mente renovada? Através do conhecimento da palavra de Deus. É por isso que o Senhor ele tem chamado aí mulheres para esse tempo de transformação. Porque, amadas, sem a palavra, sem esse conhecimento, nós não mudamos. Sabe? Então, tem muitas pessoas que estão por aí ensinando, falando, ensinos voltados para massagear o seu ego, massagear o meu ego, falando sobre o empoderamento feminino, falando que você tem que olhar mais para você, lhe desafiando a viver num mundo, né? Onde a satisfação do seu eu é a sua satisfação pessoal, é o seu alvo. Mas eu quero lhe dizer que a palavra de Deus, ela nos desafia hoje para caminhar nessa contramão. E se você quer agradar ao seu pai, se você quer aí agradar o seu Criador, aquele que te chamou, você vai caminhar, você não vai se conformar com os padrões desse mundo, com os padrões que o mundo está aí te oferecendo, que os padrões estão aí, os padrões que o mundo estão aí querendo conduzir a nossa vida. Mas nós, como mulheres cristãs, somos chamadas hoje pelo nosso amado Mestre Jesus a caminhar com a nossa mente renovada, a caminhar de uma forma intencional. Porque se você e eu, mulheres dessa geração, nos alimentarmos do puro leite, né, que é a palavra de Deus, nos alimentarmos desse pão vivo e renovar nossa mente, gente, nós vamos causar um impacto profundo na nossa geração de mulheres. Então, o movimento social aí, feminista, ele tem, assim, de uma forma muito forte, vindo sobre a mente das mulheres, né, das mulheres mais jovens, das adolescentes. Mas a feminilidade bíblica, ela vem de uma forma sutil, mas de uma forma intensa, nos convocando aí para vivenciar essa transformação de mente, não nos amoldando aos padrões do mundo. Então, os padrões do mundo estão aí. Eu não sei o que tem, qual o padrão do mundo que tem chamado aí sua atenção e você tem, por vezes, tentado aí se moldar a ele. Talvez o padrão que o mundo tem te apresentado hoje é um padrão de crítica, né? Dizendo, mulher, mas você vive na igreja, o que é que você faz tanto na igreja? Ou então não entende por que você aí com excelente carreira, mas mesmo assim dedica aí o seu tempo para cuidar do seu esposo, dedica aí o seu tempo para cuidar dos seus filhos, para cuidar da sua casa. E aí o mundo fica te chamando para outro tipo de prioridades. Mas o Senhor hoje te chama para priorizar o que realmente deve ser priorizado. E o que nós devemos priorizar é aquilo que o Pai diz que é importante para nós. E isso é impossível sem o conhecimento da palavra de Deus, porque é ela que vai firmar, sabe, a nossa identidade como mulher cristã. Então, que hoje eu e você possamos passar por essa renovação de mente através da palavra. Vamos aí ouvir mais a palavra, né? Tirar esse tempo de meditar, de caminhar com o Senhor através do conhecimento adquirido da palavra.
Amém? Glória a Deus. Então eu oro aqui por essa geração de mulheres que estão dispostas a caminhar com o Senhor, lendo bons livros, se alimentando da palavra. Amém? Glória a Deus. A irmã Artemilce colocou aí, mente renovada é a chave para a mulher cristã. Muito bem, irmã Artemilce, é isso mesmo. A irmã Cléia escreveu também, mente renovada. E o Senhor, Ele nos chama para passar por essa renovação de mente. Porque a palavra de Deus, ela vem mostrando aí quem nós somos. Então, o mundo diz assim, que você não tem valor. Mas a palavra de Deus diz que você tem valor. Você é valiosa para o Senhor. A palavra de Deus diz que você é preciosa dele. Que você é escolhida. Então, vamos ficar com aquilo que a palavra de Deus diz que é. Amém? Eu quero orar nesse momento, agradecendo a Deus por esse tempo, pedindo que Ele venha renovar a nossa mente. Senhor, eu te louvo e eu te agradeço por esse tempo. E eu peço hoje, Senhor Jesus, que essa palavra venha ficar guardada no nosso coração. Nos leva, Deus, como mulheres cristãs, a conduzir a nossa vida pelo direcionamento dos teus princípios, dos teus valores, buscando agradar, Senhor, ao teu reino. E sabemos que quando nós não nos conformamos com este mundo, mas nós transformamos a nossa mente pela renovação da tua palavra, nós passamos a viver, Senhor, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, que essas mulheres que estão aqui, que vão ouvir essa live, que o Senhor possa renovar a sua mente e que elas desfrutem do melhor que o Senhor tem para a vida delas. E aqui eu já te agradeço. Amém. Amém. Um abração, que Deus abençoe. Glória a Deus.